Então, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Dr. Alain Machado Dutra. Eu sou médico urologista, formado há 19 anos e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia desde 2002. E também sou membro da Associação Americana de Urologia desde 2010. Tenho 18 anos, 19 anos de formado e 15 anos de experiência em urologia, tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre o tema das aulas anteriores antes de começar a aula em si, tá? Eu já falei sobre dieta e pedra nos rins, eu já falei sobre disfunções sexuais como impotência sexual, né, disfunção erétil, já falei sobre ejaculação precoce e baixo de desejo, falei sobre infecções urinárias de repetição, já falei sobre incontinência urinária, já falei sobre infecções urinárias de repetição, já falei sobre síndrome metabólica e já falei sobre HPV, tá? Então essa aula de hoje vai ser sobre dores testiculares, tá? Essa aula está sendo gravada ao vivo no dia 11 de setembro de 2016 às 19 horas. Tá? Então, se você está vendo essa aula e não é dia 11 de setembro, essa aula não está sendo ao vivo, tá bom? Perguntas que não puderem ser feitas ao vivo, vocês podem fazer na minha timeline do vídeo que vai estar no Facebook, tá bom? Eu demoro algumas horas para responder, mas eu respondo. Acompanhe todo o meu conteúdo, posts e vídeos na minha página no Facebook, tá? A minha página do Facebook é facebook.com/urologia descomplicada tudo junto. Urologia descomplicada tudo junto, tá? E também assista o meu conteúdo no meu site, alainuro.com/artigos, tá? Todos os domingos às 19 horas eu faço uma aula ao vivo nova, tá? Próximo domingo eu devo estar fazendo uma aula, não sei qual é o assunto ainda, mas aí no outro domingo eu vou avisar para vocês se eu vou dar aula ou não, porque eu vou viajar, tá bom? Então, as dores testiculares é uma coisa muito comum no dia a dia de todos os urologistas, tá? Algumas pessoas pediram para eu falar desse assunto, porque é uma coisa que às vezes é bem misteriosa mesmo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É um desafio no dia a dia de todos os urologistas, as dores testiculares, tá? Porque tem muitos pacientes que têm as dores, às vezes por meses, às vezes por anos, e você não vê uma causa óbvia para as dores, né? Mesmo fazendo vários exames. Então, às vezes é difícil você entender o que está causando dor testicular naquele paciente, tá? Tem várias causas possíveis, tá? Para dor testicular. E eu vou falar dessas causas. E essas dores podem ser divididas em dois grandes grupos: as dores agudas e as dores crônicas. O que é a dor aguda e o que é a dor crônica? A dor aguda é aquela dor que se instala de maneira rápida e de forte intensidade. E a dor crônica são dores menos intensas que demoram mais tempo para se desenvolver, tá bom? E são dores também que duram durante um período mais prolongado de tempo, as dores crônicas. Entre as causas de dores testiculares agudas, você tem aí, boa noite, Suzane. Você tem a torção testicular, que é uma causa de urgência urológica, eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Então, entre as dores agudas, tem a torção testicular, que é urgência urológica, tem que ir para o pronto-socorro, tá? E tem que resolver em 6 horas, senão a pessoa pode perder o testículo. Porque quando o testículo torce, a circulação arterial desse testículo é interrompida. Então tem que ser operado rapidamente, senão essa pessoa perde o testículo. Boa noite, Tânia. Você tem a orquipedimite, que é um tipo de infecção do testículo, tá? Que pode dar dor também, dor e inchaço no testículo, tá? Torção do apêndice testicular, que é uma coisa que é uma dor também aguda, tá? Que parece um pouco torção testicular, mas que tem algumas características diferentes que eu vou mencionar daqui a pouco. Você tem a orquite por vírus, né? Uma infecção do ovo por vírus, né? No caso mais comum deles é a cachumba. Então o cara que tem a cachumba, que é inchaço na região, né, da mandíbula, ele pode desenvolver depois uma infecção no ovo também, no testículo também, tá? E a gangrena de Fournier. O que é a gangrena de Fournier? É uma doença muito grave, que normalmente dá em diabéticos, que a pessoa tem uma infecção na pele da região próxima ao pênis, próximo ao testículo. Essa infecção normalmente ela se espalha para a pele da região perianal também, e ela tem que ser resolvida com cirurgia, com debridamento. Você tem que tirar essa pele necrosada, porque a característica do Fournier é que a pele ela morre, ela fica necrosada e tem que retirar cirurgicamente essa pele morta, senão a pessoa morre em poucas horas. Tem uma mortalidade de 50%. Então essas causas que eu falei até agora são as causas agudas, né? A torção testicular, a torção do apêndice testicular, a orquipedimite, que é a infecção do testículo, a orquite por cachumba, né, infecção do testículo por cachumba, e a gangrena de Fournier, tá?
Boa noite, Maria Almeida. Boa noite, Pati. Boa noite, Fernanda. E boa noite, Alda, tá bom? Obrigado, Alda, pelas palavras, tá? Boa noite, Luzia. Agora é o seguinte, em relação às causas que são de urgência, que se você tiver, tem que procurar o pronto-socorro, a principal delas é a torção testicular, tá? Essa imagem que eu estou vendo agora, que está no meu computador, vai ficar na minha aula definitiva editada no YouTube. Eu quero que vocês vejam essa imagem, tá? Como é que fica um testículo depois de torcido, tá? Ele fica completamente arroxeado, né? Fica um aspecto bem enegrecido, tá? E tem que ser resolvido em 6 horas isso daí. Como é que você sabe que a pessoa pode ter torção testicular, tá? Essa torção testicular normalmente acomete crianças e jovens e adolescentes. Pessoas adultos depois dos 40 anos de idade é bem difícil ter torção, tá? E essa dor ela se instala normalmente de uma maneira muito rápida, muito intensa. Normalmente acorda a pessoa durante o sono. A pessoa está dormindo. Normalmente é no inverno, está frio. Então, ou seja, no inverno com frio. A pessoa sente uma dor muito súbita em um testículo de um lado só, que faz ela acordar à noite. E ela, normalmente, é uma criança, um adolescente, um adulto jovem. Esse tipo de característica de dor, dessa forma que eu estou falando, é sinal que é uma possível torção testicular. Se vocês conhecerem alguém, tiverem um filho, um parente, alguém conhecido, que tiverem uma dor desse tipo, procurem imediatamente o pronto-socorro. Tá? Repetindo, como é que você sabe ou desconfia de torção testicular? São crianças, são jovens, são adolescentes, tá? Que tem uma dor muito intensa e de instalação muito rápida. Não estava sentindo nada, de repente começa a sentir uma dor. E essa pessoa acorda no meio da noite normalmente com essa dor, tá? E quando acontecer dessa maneira, tem que levar para o pronto-socorro, porque é cirúrgico, tá? E se acontecer com algum parente seu, você tem que pedir para o médico, para o clínico que está atendendo, que a gente nunca sabe quem está no pronto-socorro atendendo. Pode ser um médico experiente, pode ser um recém-formado, pode ser alguém que não tem experiência nesse problema dessa dor testicular de torção, tá? Então você tem que pedir para a pessoa acionar um urologista que tem experiência nisso, porque é uma situação de urgência, tá? Porque se a pessoa não for operada dentro de 6 horas, ela perde o testículo, tá bom? Então, como eu falei, a instalação da dor ela é muito rápida, né? E tem uma característica no exame físico da torção testicular, é que o reflexo do cremastérico ele está ausente, tá bom? Então isso daí é uma coisa que você como paciente não vai saber, mas o médico tem que fazer esse reflexo cremastérico. O que é o reflexo cremastérico? É o seguinte, o médico faz assim um movimento rápido, ele dá uma raspada na face interna da coxa da pessoa. Se a pessoa tiver uma reação do testículo subir, que é uma contração do músculo cremaster, você percebe assim que o testículo está subindo, isso que significa que esse reflexo cremastérico está presente, tá? Então, no caso da torção testicular, você faz essa reação e a pessoa não tem esse reflexo cremastérico. É uma maneira de diferenciar de outras causas de dor testicular, tá? Então, o médico também, quando for examinar esse paciente que tiver com torção testicular, ele vai perceber que o eixo do testículo está rodado e o mesmo está alto dentro da bolsa testicular, tá? Então, como eu falei, tem que operar em até 6 horas. Tem uma coisa parecida com torção testicular, que é a torção do apêndice testicular, tá? Como é que funciona isso? A dor não é tão rápida como na torção testicular, a instalação da dor demora alguns dias, em vez de poucos minutos ou poucas horas, ela é menos forte do que a da torção testicular, e essa dor normalmente está localizada no polo superior do testículo, tá? Na parte superior do testículo. E nesse caso, o médico vai fazer esse reflexo cremastérico que eu acabei de mencionar, ele vai estar presente, tá? E tem também um sinal da mancha azul. Fica normalmente uma manchinha azul no polo superior do testículo. Ou seja, no polo superior do escroto. Né? Você consegue perceber no exame físico isso daí. Tá? Essa torção da apêndice testicular é uma estrutura que fica próximo do epidídimo, da cabeça do epidídimo, que é uma estrutura anexa do testículo. E ela torce e fica necrótica. Só que essa questão não é o testículo inteiro que está rodando aí, não é que está torcendo. É só uma porção bem pequenininha desse apêndice. Então a consequência final disso é muito menor. Você não perde o testículo igual a torção testicular, tá? No caso vai ter uma foto também nos slides que vocês vão ver depois no YouTube que mostra como é que fica também o aspecto da torção do apêndice testicular, tá? Fica uma bolinha preta na parte do polo superior do anexo do testículo, tá? Então, agora eu vou falar de epididimite, tá? Epididimite ou orquiepididimite é uma infecção do testículo, tá? Acomete
homens jovens, homens idosos, não tem uma idade muito certa para acometer, tá? Em jovens que têm vida sexual ativa, é muito frequente você ter essa oquipidemite causada pela clamídia, que é uma bactéria, tá? Em pessoas mais idosas, as causas mais comuns são as bactérias gram-negativas, tá? A Escherichia coli, a Proteus mirabilis, tá? Essas bactérias que são gram-negativas, que vêm do intestino, tá? Então são causas diferentes no jovem e na pessoa mais velha, tá? Então tem duas versões dessa orquipidemite, tá? Tem uma versão que incha o testículo inteiro fica inchado, e uma outra versão que fica só o epidídimo inchado, tá? O que é o epidídimo? É uma estrutura anexa ao testículo que fica no polo superior e também no polo inferior, tá? Que tem a cabeça, a cauda e tem a parte média do epidídimo. É como se fosse uma tripinha que é grudada na parte de trás do testículo. Então essa tripinha chama epidídimo e ela incha junto com o testículo, tá? E às vezes ela incha sozinha, tá? As duas versões, tanto a versão que incha o testículo junto com o epidídimo, ou que só incha o epidídimo, elas ambas têm que ser tratadas com antibiótico quando elas acontecem, tá bom? Então essa dor demora alguns dias para se instalar, e além da dor, a pessoa que tem esse problema também vai ter um calor, uma vermelhidão, um inchaço bem evidente no saco, no escroto, tá bom? E além da dor, ele vai ter o sintoma de febre, muitas vezes sintomas urinários, de ardência na hora de urinar, e muitas vezes vai ter pus na urina, tá bom? E acomete, como eu falei, adolescentes e adultos. A orquite viral, a orquite tipo cachumba, né, que eu falei agora há pouco, é aqueles quadros que a pessoa começa com inchaço na região da mandíbula, próximo, essa região aqui, pessoal, da mandíbula, tá? Ela incha, tá? A pessoa fica com isso aqui inchado, né? Quem já é mais antigo conhece isso daí, porque isso aí era mais frequente há anos atrás. Então tem esse quadro de cachumba, e se a pessoa não tem repouso suficiente, não toma analgésicos, antipiréticos, etc., ela pode, esse vírus que acomete essa região, ela pode ir para a região do testículo, tá? E dar uma inflamação no testículo, que a gente chama de orquite viral ou orquite tipo cachumba, tá? Então, essa pessoa vai chegar no médico com febre alta, com dor no corpo inteiro, com mal-estar geral, e se esse médico não pegar essa fase que fica inchada essa região e quiser fazer uma diferenciação, porque é muito fácil fazer o diagnóstico normalmente quando você vê essa região aqui inchada. Quando essa região não está inchada mais, está só o testículo inchado, você pode medir a amilase, que é um exame de sangue, tá? Se a amilase estiver alta, é sinal de que é uma orquite viral por cachumba, tá bom? Aqui também, novamente, vai ter nos slides a foto de como é que fica o pescoço e o rosto de uma pessoa com cachumba, para vocês poderem entender do que eu estou falando, se vocês nunca viram uma pessoa com cachumba, tá bom? A gangrena de Fournier é uma condição muito grave que dá 50% de óbitos. É uma infecção grave do tecido celular subcutâneo, ou seja, da pele profunda, da região do ânus, da região do saco, da região próxima ao saco e ao ânus, tá? E acomete mais comumente diabéticos e pessoas que têm doença vascular periférica, pessoas que têm doença nas artérias dos membros inferiores, tá? Quando essa doença acontece, ela é bem característica, tá? Porque a pele fica bem enegrecida, ela começa a formar bolhas na pele, tá? A pele começa a se desmanchar, a pessoa tem febre alta às vezes, mas se ela for idosa, ela pode não ter febre alta. E essa pessoa tem que ser operada com urgência, tá? Porque se ela tiver essa gangrena de Fournier, o tecido vai estar todo morrendo nessa região da pele e tem que ser retirado rápido. Se não for retirado, essa pessoa pode morrer em poucas horas, tá? É uma doença muito grave, tá bom? E é um quadro óbvio para quem é treinado, já viu pelo menos uma vez o Fournier, vai ter facilidade de diagnosticar isso daí, tá? Então, esse caso da gangrena de Fournier, eu não vou mostrar foto para vocês, porque eu pensei um pouco sobre isso, e como são fotos muito feias, muito assim, coisas bastante pesadas para quem não está acostumado, eu achei que ia ser complicado mostrar para as pessoas em comum, tá? Mas vocês podem colocar no Google imagens, gangrena de Fournier, Fournier escreve F-O-U-R-N-I-E-R, tá? É o nome do médico francês, então é F-O-U-R-N-I-E-R. Então eu não vou colocar foto para não chocar algumas pessoas, mas depois vocês podem estar olhando no Google, que você vai ter imagens disso daí, tá bom? Então já falei das dores testiculares agudas, vou falar agora das dores testiculares crônicas, voltando a lembrar para vocês. O que é crônico? É uma coisa que demora mais para se instalar
e dura mais tempo, tá? Isso que é a definição de crônico na medicina, tá? Então, dor crônica normalmente é uma dor que demora meses, fica meses te incomodando e não é muito forte, tá? As causas de dores testiculares crônicas são a hidrocele, que é um acúmulo de líquido em volta dos testículos, tá? Parece, às vezes confunde com hérnia a hidrocele, tá? Então fica com aquele sujeito com um ovo bem grande, tá? E pesado, né? Então normalmente não dói muito isso daí, incomoda, tem uma dor em peso incomodativa, mas não dói muito, a intensidade da dor não é forte. Tem a varicocele, tá? A varicocele é uma dilatação das veias do testículo, tá? Normalmente acomete o testículo esquerdo ou acomete os dois testículos, dificilmente acomete só o lado direito, tá? A varicocele, a pessoa consegue diferenciar no exame físico, porque não tem aquele inchaço do ovo ou do escroto como tem na hidrocele, né? E você percebe, o médico no exame físico, ele percebe que tem um cordão de veias assim dilatado quando ele palpa e pede para a pessoa fazer um esforço, uma manobra de Valsalva, tá? Cisto de epidídimo, muito comum no consultório. O que é cisto de epidídimo? Como eu falei, essa estrutura que é anexa, essa tripinha que é anexa ao testículo, ele pode formar cistos, tá? O que é cisto? É uma bolinha que tem líquido dentro, tem parede sólida e líquido por dentro, tá? Então não é uma coisa sólida, totalmente sólida, tem líquido dentro, tá? Isso que é cisto. O cisto de epidídimo acomete 30% dos homens. Se você for fazer ultrassom de testículo da maioria dos homens, 30% dos homens vão ter essas bolinhas no epidídimo, tá? Então é muito frequente esses cistos, tá? Quando tem mais de 1 centímetro, você pode operar esses cistos. Quando é cisto muito pequeno, não é recomendado fazer cirurgia. Outra causa de dor testicular crônica é as prostatites crônicas. O que é prostatite? É uma inflamação da glândula prostática, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de urinar, que tem uma alteração crônica, uma inflamação crônica na próstata, e essas pessoas têm vários sintomas. Pode ter dor testicular, pode ter dor perineal, que é na região embaixo do saco, pode ter dor suprapúbica, que é a dor na região embaixo do umbigo, pode ter dor lombar. E essas pessoas normalmente têm sintomas urinários, têm dificuldade de urinar, tem que ir no banheiro toda hora, urinar de pouquinho em pouquinho, o jato da urina já sai fraco, tem que levantar 3, 4 vezes à noite para fazer xixi, tá? E o jato sai assim cortado, ele começa a fazer xixi e o jato começa a cortar no meio, tá? Então esses são sintomas de prostatite crônica. Então, além do sintoma do dor testicular, essa pessoa vai ter normalmente sintomas urinários e outras dores associadas, tá? E hérnias inguinais, tá? Hérnia inguinal, o que é hérnia inguinal? É uma fraqueza na parede abdominal, que normalmente acontece na região da virilha, dos dois lados, pode acontecer do lado direito ou esquerdo, ou dos dois lados ao mesmo tempo. E essa fraqueza faz com que o conteúdo abdominal comece a entrar dentro do escroto, tá? Quando a hérnia é pequena, esse conteúdo abdominal só vai até a virilha. Quando a hérnia é maior, que a gente chama de hérnia inguinoescrotal, esse conteúdo ele começa a protruir pela região da virilha e começa a entrar no saco. As hérnias grandes, quando a pessoa tem uma hérnia bem grande já, inguinoescrotal, o conteúdo abdominal, no caso víscera mesmo, tripa, começa a entrar dentro do escroto, tá? Lógico que essa tripa está entrando junto com uma camada que está protegendo essa tripa, tá? Mas essas hérnias inguinais, elas provocam dores crônicas e em alguns casos essa hérnia pode encarcerar. Em medicina a gente fala que a hérnia encarcerou quando ela não consegue mais voltar. Porque quando você tem uma hérnia, normalmente essa hérnia ela fica grande quando você faz esforço, quando você levanta peso, quando você tosse, espirra. E quando você está de relaxado, deitado na cama, a hérnia volta para dentro. Ela naturalmente, o esforço abdominal diminui, a pressão na barriga diminui e essas alças voltam para dentro da barriga. Quando a pessoa tem uma hérnia encarcerada, esse conteúdo entra na região da virilha e no saco e não volta mais, fica preso lá, tá? E quando isso daí fica preso e acontece junto com o intestino preso, também acontece um fenômeno de necrose do intestino, a gente chama de hérnia estrangulada, tá? Então, as hérnias encarceradas e hérnias estranguladas, que são bem parecidas uma com a outra, elas são urgências, tá? Você tem que levar para o pronto-socorro para operar de urgência, senão essa pessoa morre, tá? Então, felizmente, as hérnias encarceradas e estranguladas hoje em dia não é tão comum, tá? Mas se você tem alguém que você conhece tem hérnia inguinal, hérnia na virilha, é interessante que a pessoa não protele muito, não demore muito de operar a hérnia, porque essa hérnia pode evoluir como uma hérnia encarcerada ou hérnia estrangulada, tá bom? Outras causas de dor testicular muito comum no consultório é pedra nos rins. A pessoa tem pedra no rim, a pedra pode se deslocar, ela pode sair do rim e entrar no canal do ureter. Quando acontece isso,
A dor, ela começa a cometer uns segmentos de nervos, que é o segmento de nervos de lombosacrais, tá? Que é as raízes sacrais de S3, S4, tá? E essas raízes sacrais, elas levam o nervo para várias regiões. Ela leva nervo para a região da virilha, leva nervo para a região do abdômen inferior e também do escroto. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma pedra no rim ou uma pedra no ureter e a dor caminhar até o ovo, a dor descer até o ovo. Quem teve cólica renal já deve ter sentido isso, então sabe do que eu estou falando. Então, uma das causas de dor testicular tem que ser sempre lembrada, principalmente os pronto-socorros, que os médicos às vezes não têm muita experiência, é pedra nos rins, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma dor, às vezes exclusivamente no escroto, não fala da dor da virilha, e o médico às vezes fica um pouco confuso, fica pensando que isso daí é uma infecção no testículo, né? Uma orquipedinite, às vezes não é, às vezes é uma pedra nos rins, tá? Outra causa de dor testicular crônica é neuropatia diabética. Pessoas diabéticas, tá, que estão com diabetes descontrolado, dá um problema nos nervos, tá? Os nervos periféricos dessa pessoa diabética começa a estar inflamação e não funcionam direito. Então eles podem ter uma dor, uma neuropatia periférica, tá? Essa neuropatia periférica diabética, ela é tratada com anti-inflamatórios, é tratada com neuromoduladores e com controle do diabetes. Então, e essa dor pode caminhar para o testículo e dar confusão. Então, uma das causas de neuropatia de dor testicular é a neuropatia diabética. Dores musculares lombares, pessoas que têm dores crônicas das costas, que fazem esforço físico, trabalham com peso, pessoas que são trabalhadores braçais. É muito comum essa dor da região lombar caminhar para o testículo também, tá? Então é uma causa que tem que ser lembrada de dor testicular crônica. Câncer de testículo também é uma causa de dor testicular, só que eu vou falar para vocês que câncer testicular dói muito pouco, tá? O que é mais característico em câncer de testículo não é dor, é um nódulo endurecido que normalmente dói muito pouco ou não dói nada, tá? Mas tem que ser lembrado que em alguns casos de câncer testiculares pode dar uma dor um pouquinho mais intensa, tá? E tem também uma síndrome, chama síndrome da dor pós-vasectomia. Pessoas que foram submetidas à vasectomia, mais ou menos uns 2 a 5% das pessoas que operaram de vasectomia, podem ter uma dor persistente depois da cirurgia, tá? Então, tem esse caso de pessoas que tiveram a cirurgia da vasectomia e desenvolvem uma dor que, graças a Deus, é uma coisa rara. Eu nunca peguei nenhum paciente meu com isso, mas é uma coisa que acontece, tá? E em alguns casos tem até que fazer uma cirurgia de denervação, tirar os nervos da região do testículo para a pessoa parar de ter dor, tá? Existem também algumas causas raras de dores testiculares, tá? Existe a púrpura de Renox-Schlein, tá? Essa é uma doença vascular, uma doença autoimune, tá? Ou seja, é uma doença do tecido vascular provocada por os próprios anticorpos do organismo que atacam o próprio corpo, tá? E as características dessa doença de púrpura de Renox-Schlein é púrpura palpável. O que é? Uma lesão arroxeada, cor meio vinho, tá? Meio arroxeada, meio vinho, na região da pele, e ela forma assim, um calombo na pele, além de ter essa cor arroxeada, né? Na dor nas juntas, acomete pele de extremidades, né, de braços e pernas, e também da região lombar. Fica aquelas pontinhos roxos na região lombar, tá? Da dor abdominal e da dores testiculares também. Então, se a pessoa tiver, além da dor testicular, tiver essas manchas arroxeadas no corpo, e dores nas juntas e dores abdominais, tem que pensar nessa púrpura de Renox-Schlein. A outra doença também, mais rara, chama poliarterite nodosa, também uma doença autoimune, tá? Que leva a perda de peso, febre, dor abdominal, pressão alta, inchaço também em membros, tá? Também tem essa lesão arroxeada chamada púrpura, e ela também é palpável, né? E essa lesão, a poliarterite nodosa, ela causa os nódulos subcutâneos, tá? Então a pessoa que tiver dor testicular e nódulos subcutâneos com essas lesões arroxeadas e febre e dor abdominal, tem que pensar também em poliarterite nodosa, tá bom? Agora eu vou falar sobre as causas misteriosas de dor testicular. Quando eu falo de misterioso, eu quero dizer o seguinte, pessoal. É comum o urologista pegar isso. Quem é urologista sabe disso. Pessoas que têm dores nos ovos. Você faz todo tipo de exame, você faz todo tipo de avaliação, faz exame físico bem feito, faz de tudo e não descobre qual é a causa dessa dor, tá? Isso é frequente porque o testículo é uma região que é muito alvo de somatizações, tá? O que é somatização? Pessoas que têm problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de que está passando por um momento muito difícil de angústia na vida, podem ter dores de cabeça, pode ter gastrite,
Ou seja, essa angústia que essa pessoa está passando, ela pode refletir em órgãos internos, tá? E um desses órgãos é o testículo. Tá? Ele é um alvo de somatizações. Tá? Como é que a gente desconfia que a pessoa pode ter tendo somatização? Essas pessoas podem ter síndrome da dor pélvica crônica, que também é uma dor associada a pessoas deprimidas, tá? Ou fibromialgia. Essas pessoas têm maior risco de ter essa dor testicular por essa causa de somatização. Tá? Nesses casos é importante você fazer vários exames, inclusive ultrassom Doppler peniano, Doppler escrotal, para tranquilizar esse paciente que ele não tem nenhuma doença grave, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa que tem câncer e não tem nada disso, tá? Normalmente são pessoas estressadas, com histórico de depressão e ansiedade, ou histórico de abuso de substâncias em geral, como álcool, drogas e tabaco, tá? E esse caso são difíceis de tratar, às vezes você tem que fazer um tratamento muito prolongado e tem que ficar trocando os remédios, porque a pessoa não responde de início aos primeiros remédios que você usa, tá? E você pode tratar isso com antidepressivos e neuromoduladores, tá? Psicoterapia ajuda muito e mudança também de hábitos de vida. A pessoa às vezes tem hábitos de vida ruins, tem muito estresse, e se você mudar esses hábitos de vida, essa pessoa melhora dessa dor crônica do testículo. Então agora nessa sessão da aula, pessoal, eu vou falar a respeito de como proceder se você tiver algum filho, um marido, um parente, alguém conhecido que tiver dor testicular, tá? Você ficou sabendo que essa pessoa está com dor testicular, como é que você procede? Eu levo para pronto-socorro, não levo? E isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Como é que você vai saber que essa pessoa precisa ir para pronto-socorro, ou se você pode esperar até o dia seguinte, se você pode esperar uma semana para levar essa pessoa para o médico, tá? Se a pessoa teve uma dor forte, começou de início muito súbito, muito de repente, muito supetão essa dor, tá? Principalmente em crianças e adolescentes, uma dor muito de supetão e que é intensa, leva para o pronto-socorro, porque pode ser torção testicular, como eu já falei, tá? Então, esses casos não tem o que pensar muito. Tem que levar no pronto-socorro e tem que pensar em torção, tá? Se for uma dor forte, tiver febre associada, a pessoa teve febre, medido, 38 graus, 39 graus, né? 40 graus, e com uma dor intensa, e com calor local, inchaço no testículo com calor, você põe a mão naquele saco, ele está quente, ele está vermelho, tá? Isso normalmente é infecção, é orquiepidemite. Também tem que levar para o pronto-socorro, tem que entrar com antibiótico, tá? Se a pessoa, além da dor testicular, tiver também inchaço nessa região que eu mostrei aqui, nessa região da mandíbula, tá? É uma orquite por vírus da cachumba. Então, nesse caso, também tem que levar ao pronto-socorro. Histórico de massa na virilha anterior, a pessoa já tinha uma massa na virilha, tinha uma protusão na virilha anterior, que dava para ver, que dava para pôr para dentro. A pessoa tinha a característica de quando estava deitado, ela consegue colocar essa massa para dentro da virilha de novo. De repente, essa massa não volta mais para dentro. O cara tenta voltar com a bolinha para dentro da barriga e não consegue, tá? Começa a doer muito, começa a ficar inchado, começa a vomitar, para de evacuar. Essa pessoa deve estar com uma hernia encarcerada, tá? Então essa pessoa, ela tem que procurar o pronto-socorro, porque deve ser uma hernia encarcerada. Filho, o papai está gravando. Espera um pouquinho. A mamãe não está compontando. Tá bom, filho, mas deixa o papai gravar aqui a aula. Então, esse quadro que eu falei aí, tá? Da pessoa ter essa bolinha que ela conseguia pôr para dentro, quando ela relaxava, a bolinha entrava para dentro, era uma hérnia, e ela para de evacuar de repente, ela começa a vomitar, começa a ficar inchado, e ela não consegue mais pôr essa bolinha para dentro, isso é uma hérnia encarcerada, tem que levar para pronto-socorro, isso é uma urgência, tá bom? Se a dor demorou demais para se instalar, ou seja, uma dor que se instalou lentamente e não teve febre associado, ou seja, uma dor mais leve, sem esses sinais de alerta que eu já falei, e é uma dor que demora mais tempo para se instalar, aí você pode evitar de ir no pronto-socorro e pode marcar uma consulta com o urologista, tá? Que aí não é urgência, tá bom? Vera, né? Você vê que a gente faz de tudo aí para gravar o vídeo e de repente acontecem esses imprevistos aí que meu filho entrou aqui de repente, né? Então, quais são os sinais de alerta para o câncer? Tá? Você tem um caroço duro na região do testículo, que esse caroço é muito endurecido, ele não dói nada ou dói muito pouco. Tá? Esse é sinal de alerta para câncer de testículo, tá bom? E quem é que tem risco de ter câncer de testículo? Crianças, adolescentes, adultos até 40 anos de idade, tá bom? Então,
você, além de você desconfiar de câncer de testículo em pessoas que têm esse caroço duro, tá? Que não dói muito, que dói muito pouco, pessoas que têm histórico de testículo escondido, que chama de criptorquidia, que foi operado na infância, ou de micropedras, microcálculos no testículo, essas pessoas têm um risco maior de ter câncer de testículo, tá? Então, repetindo, caroço duro que dói pouco, pessoas que têm histórico de testículo escondido ou criptorquidia, ou microcálculos testiculares. Essas pessoas têm que ter um risco, tem que pensar em câncer de testículo nessa pessoa, tá bom? Se você tiver alguém nessa situação, tem que marcar imediatamente com o urologista. Não é uma urgência urológica, não tem que levar no pronto-socorro, mas precisa ser rápido com esse paciente, porque ele deve estar com um câncer de testículo e é um câncer altamente curável. Se você diagnostica no começo, fazendo uma cirurgia, tem 95% de cura, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula que eu tinha a dar para vocês, tá? Então, pessoal, obrigado por ter assistido a aula. Tenha um excelente resto de domingo, tá? Tenha uma excelente semana, tá bom? E a gente se vê novamente no próximo domingo. Um beijão para vocês, tá? Tchau, tchau.